Bom, estamos começando a trabalhar com o espaço tridimensional. E aqui no espaço tridimensional, então nós temos os eixos, né? Então, o meu vetor agora, ele vai ter que ter essa terceira representação. Ele vai ter que ter o I, vai ter que ter o J, né? Que era para o I representa o eixo X. O J é o vetor unitário do eixo Y. Então, agora ele vai ter que ter um vetor unitário para o eixo Z. Né? E o vetor unitário do eixo Z é o K. O K que vai entrar agora a representar o eixo, é a base do eixo Z, certo? Então, um vetor, né? Um vetor A, por exemplo, ele vai ter uma componente em I, uma componente em J e uma componente em K. Então, o sistema cartesiano, né, a base cartesiana é a base IJK. O eixo Z, ele é ortogonal ao eixo X e ao eixo Y, ou seja, ele vai formar 90 graus com o X, né, ou seja, o Z ele forma 90 graus com o X e ele forma 90 graus com o Y, né? Então, ele é ortogonal a X e ortogonal a Y. Né? Ele é simultaneamente ortogonal. Bom, o que mais a gente pode dizer dele? Então, assim também vale para o vetor K. O vetor K, né, ele é simultaneamente ortogonal ao I. Então, o vetor K, ele é simultaneamente ortogonal ao I. Ele é simultaneamente ortogonal ao J. Né? Ele é ortogonal todos os lados. Tá? Qual é o tamanho do vetor K? Qual é o módulo do vetor K? É o mesmo módulo do vetor I. É o mesmo módulo do vetor J. Qual é o módulo do vetor I? Qual é o módulo do vetor J? É 1, né? Então, esses vetores, né, são chamados de vetores unitários. Bom, a representação do vetor no espaço tridimensional vai depender, então, do I, do J e do K. Bom, e aqui não tem grandes novidades, né? Bom, a única situação interessante que a gente pode ter que trazer aqui é quanto ao módulo. Qual é o comprimento do vetor A? Né? Qual é o comprimento que tem, né? Desse ponto aqui até esse ponto aqui. Como é que eu calculo essa distância? Como é que eu calculo a diagonal de um paralelepípedo, né? Por exemplo. Bom, muito simples, né? Se eu quero saber essa distância que vem da origem até o ponto A, o que acontece? Né? Primeiro, essa reta que eu desenhei aqui, ela é uma reta que corresponde à projeção do vetor A, né? Ou seja, o que é uma projeção? Projeção é sombra. Aquela reta vermelha ali é a sombra do vetor A. Tá? Bom, o que aparece aqui agora, né? Aqui eu tenho a componente em X e aqui a componente em Y. Como tudo aqui é ortogonal, né? Como tudo aqui é ortogonal, eu tenho um triângulo retângulo, bem bonitinho aqui, né? Esse triângulo retângulo que eu tenho aqui, né? Esse triângulo retângulo que eu tenho aqui, eu posso calcular esse comprimento, eu posso calcular a sombra. Pelo teorema de Pitágoras, essa sombra aqui vale raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Né? Então, agora, no espaço, eu vou ter esse triângulo retângulo aqui. Onde aqui eu tenho essa distância aqui, que é dada por essa expressão, e eu tenho essa distância aqui.
Dessa maneira, pelo teorema de Pitágoras, o módulo, né, o módulo do vetor A vai ser o A3 ao quadrado mais essa medida aqui ao quadrado. Bom, o que acontece quando eu elevo ao quadrado, né? Quando eu elevo ao quadrado a raiz. Então, se eu tenho raiz de 2 ao quadrado. Quanto é que dá raiz de 2 ao quadrado? 2. Quanto é que dá raiz de 7 ao quadrado? Dá 7. Quanto é que dá raiz de x ao quadrado? Dá x. Então, se eu faço uma raiz elevada ao quadrado, vai sobrar apenas o que está lá dentro, né? Então, sobrou a1 ao quadrado, mais a2 ao quadrado, mais a3 ao quadrado. E o que nós verificamos? Que para calcular o módulo de um vetor no espaço bidimensional é igual a calcular no espaço dimensional, né? Só que agora eu acrescento, né, a correspondente à terceira coordenada, né? Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Agora eu tenho um vetor, tenho I, eu tenho um vetor U, um vetor V e um vetor W. Esse meu vetor U, V e W, ele é um vetor tal que, né, o Z, né, ele pede para determinar um módulo de Z. Mas quem é o Z? O Z é 2U menos V mais 4W. E ele pede para determinar o versor de Z. Então vamos ver o que acontece. Bom, tudo que a gente tem aqui, a gente já fez isso com vetor bidimensional. Né? Então, se eu for somar, né, for fazer essa soma, segundo essa expressão aqui, essa regra, 2U menos V mais 4W, quem é o U? O U é 1, 2 e 3. Ah, professor, mas isso aqui não está uma matriz. Pois é. Vamos lembrar o seguinte. O vetor I, eu sempre disse para vocês que vetor não é número. Vetor é uma matriz. O vetor I é isso aqui. O vetor J é isso aqui. Tá? E o vetor K é isso aqui. Quando vocês fazem as disciplinas de computação, de estrutura de dado, vocês vão chamar matriz linha ou matriz coluna de vetor, que é o que a gente tem aqui, né? Um vetor é uma matriz coluna. Tá? O vetor é uma matriz coluna. Pode ser uma matriz linha também. Mas aqui eu gosto de representar como matriz coluna. Por que eu gosto de representar como matriz coluna? Porque fica organizado, ó. Ela fica na mesma altura, ó. Tudo na mesma altura. Então, como a gente vê? O I é um vetor que eu vou ter 1, 0, 0. Então, aqui está a correspondente do I, ó. Aqui é o correspondente do I. Né? E esse aqui é o correspondente do I. O J é 0, 1, 0. Então, o elemento do meio corresponde ao J. E o último elemento, o elemento de baixo, corresponde ao Z, porque só o K, né? Só o K tem, o K é 0, 0, 1. Então, esse elemento aqui corresponde ao Z, né? Então, assim que se organiza uma matriz a partir do vetor, né? Eu posso escrever na forma de JK, ou eu posso escrever o vetor como uma matriz. Eu gosto de frisar que o vetor é uma matriz, escrever ele da forma matricial. Por quê? Né? Porque quando vocês forem trabalhar com vetor, vocês não mais confundam vetor com número. Tá? Às vezes tem muita gente lá na disciplina, lá das estruturas, nas mecânicas dos sólidos e estruturas não sei das quantas, e confundem vetor com número. Tá? Então,
Tomem cuidado. Vetor é matriz. O meu U é a matriz 1, 2, 3. O meu vetor V é a matriz menos 2, menos 1, menos 2. O meu vetor W é o 1, é o 4 e é o 2. Tá? Bom, se eu for colocar tudo na expressão 2U menos V mais 4W, vai ficar aqui. Então, o que acontece aqui? O que acontece quando eu tenho um número que multiplica uma matriz? Vai ficar 2, 4 e 3. Mas eu tenho um sinalzinho de menos na frente da matriz, muda tudo lá dentro. Então, 2, 1 e 2. Vale? Não é 6? Aqui é 6. Isso. Obrigado. Mais, agora, 4, 16 e 8. Então tá, agora a gente soma. Ficou quanto? Ficou 2, ficou mais 2 e ficou mais 4. Então aqui ficou 9, professor. Agora, ficou 4. 8, professor. É 8, né? É porque eu estou olhando 5, obrigado. Ficou 4, ficou mais 1, né? 4 mais 1, mais 16, ficou 21. Agora, ficou 6, mais 2 ficou 8, mais 8, 16. Tá? Vamos arrumar isso aqui. Então, o meu vetor final ficou esse aqui, né? Certo? Simplesmente é fazer a continha. Que mistério. Vou apagar aqui, vamos corrigir já. Nós descobrimos quanto vale o vetor z. A gente não determinou, né, ainda o módulo, porque o problema pede o módulo. Né? O problema pede o módulo. Então, esse problema aqui ele pede um módulo. Então, antes de eu ir para o versor, né, eu vou calcular o módulo. Né? Na verdade, o módulo está calculado aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos pegar isso aqui. Vou fazer ele que ele está errado ali. Né? O problema 1 ele pede para calcular o módulo. Então, como é que eu calculo o módulo de um vetor? Então, como um vetor ele é tridimensional, né? Então, eu vou pegar o 8 ao quadrado, mais 21 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Então, quanto é que vai ficar? 8 ao quadrado, mais 21 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, deu 761. Então, deu 761. 761 não tem raiz quadrada, né? Uma cara de número primo isso aqui. O raiz 761, que é aproximadamente 27,58. Né? Vamos deixar assim. Então, quando eu for calcular o módulo, e aqui é importante frisar na ideia do módulo, como é que se calcula o módulo do vetor? Né? Eu pego o 8 ao quadrado, o 21 ao quadrado e o 16 ao quadrado. Como a gente fazia quando a gente estava no R2. Agora, segunda questão do problema é o versor. Né? Como é que se calcula o versor de um vetor? Né? Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? O versor de um vetor, só para a gente recordar, né? Ele é o vetor z, dividido pelo módulo do vetor z. Né? Eu vou pegar todas as componentes do vetor e vou dividir pelo módulo. Então, qual é o módulo?
Então, quais são as componentes do vetor Z? 8i mais 21j mais 16k. Isso aqui vai estar dividido pelo módulo do vetor. O módulo do vetor é raiz 761. Então, o que acontece? Se é essa conta que eu tenho que fazer, então, a componente em x vai ficar quanto? 8 sobre 761, né? Então, vai ficar 8 que divide raiz de 761. Pode pegar a calculadora e fazer a conta. O vetor em y, o componente em y vai ser quanto? 21 sobre raiz de 761. O vetor em z vai ficar quanto? Vai ficar 16 sobre raiz de 761. Certo? Então, né? Então tá aqui o nosso versor. Tá? Isso aqui é importante, isso aqui vai ser a mesma definição que a gente tinha antes. Antes a gente falou de versor nas 2 aulas atrás, a gente falou do que é o versor. Continuamos tendo a mesma definição de versor, né? Ou seja, esse vetor aqui é o vetor unitário, é um vetor unitário, com a mesma direção desse vetor aqui. Então, esse aqui é um vetor unitário e tem a mesma direção do vetor Z. Certo? Ele não tem só a mesma direção, ele tem a mesma direção e sentido do vetor Z. Só que esse vetor aqui é unitário. E esse aqui, ele não é unitário. Bom, vamos fazer, seguindo na mesma ideia de tudo é igual aos vetores no espaço bidimensional. Ou seja, no espaço bidimensional é tudo igual, né? Vamos aqui o problema. A gente já fez um problema desse, né? Só que a gente fez um problema desenhando isso num plano cartesiano, tudo bonitinho. Só que agora a gente não tem plano cartesiano, a gente está isso no espaço tridimensional. Né? Nós temos um espaço tridimensional. Então, como a gente vai fazer isso? Desenhar isso aqui não é um trabalho fácil. E não é isso que a gente vai fazer. Vai calcular o que tem que calcular, tem que fazer isso. Então, como eu vou determinar a distância de B para D? Bom, primeiro, eu não conheço o ponto D. Eu conheço o ponto A, conheço o ponto B, conheço o ponto C, mas não conheço D. Né? Então, o que nós vamos tirar de cara? Né? Que o AB é igual ao BC, ou seja, o vetor que vai de A para B é o mesmo vetor que vai de D para C. Ou seja, são vetores iguais, eles têm a mesma direção, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ah, professor, eu poderia ter feito AD e BC? Também poderia ter partido por esse caminho. Ia dar o mesmo resultado e fica como exercício você fazer isso e chegar no mesmo resultado. Bom, então, se eu vou fazer AB igual a DC, né? Quando eu tenho vetores dados por pontos, então eu vou fazer B menos A e C menos D. Tá? O que é conhecido? Isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, e isso aqui não é conhecido. Então, se isso aqui não é conhecido, eu passo ele para a minha esquerda, fica positivo. Então, passa para a esquerda, fica positivo. Aí eu pego o A, passo para a direita, e eu pego o B, que fica na direita, e na esquerda, e passo para a direita, que fica negativo. Certo? Então, ficamos nesse formato aqui. Ou seja, poderia ter substituído os valores de A, B e C já e feito? Poderia, mas aqui eu dei uma reorganizada nas coisas
para que agora a gente só substitui o C, só substitui o B, só substitui o A, e a gente vai conseguir calcular o valor de D tranquilamente. Então, substituindo os valores, eu posso botar aqui o valor do C, o valor do C, que está aqui, né? O valor do B, que está aqui, e o valor do A, né? Tanto faz, né? Aqui a gente sabe que não faz diferença. Então, se eu pegar daqui para cá, né? Vai ficar 0 menos 5 mais 3, menos 2. 1 menos 1, menos 2. 2 menos 3, ou melhor, 2 menos 3, mais 4, 9. O ponto D, as coordenadas do ponto D são menos 2 e 9. Certo? Então, tá, descobrimos quem é o ponto D. Descoberto o ponto D, nós queremos, então, determinar a distância de B para D. Então, primeira coisa, eu conheço o ponto D. O vetor BD, alguém vai dizer, mas não é o mesmo, o DB não é o mesmo BD. Não, né? O que ele está pedindo? Ele está pedindo esse vetor aqui. O que está escrito aqui? Esse vetor aqui. Faz diferença? Não. Não faz diferença para o que nós estamos procurando. O que o problema está pedindo? Ele está pedindo o módulo, ele está pedindo o comprimento. Então, se ele está pedindo o comprimento, tanto faz esse quanto esse. Então, mesma coisa, né? B menos D. Né? Ou seja, B menos D. Ficou 5, 1 e menos 3. Então, vai ficar 5 menos 2, 7. 1 menos 2, 3. E menos 3 menos 9 menos 12. Então, tá aqui. Então, esse aqui é o meu vetor, né? 7i mais 3j menos 12. Se fosse o vetor B para D, né? Como é que seria o vetor B para D? O vetor B para D seria menos 7i menos 3j mais 12k. Por que ele mudou o sinal? Porque ele muda o quê? Esse vetor aqui ele é de sentido oposto a esse, ou seja, eles têm sentido oposto. Como eu disse antes, isso não muda, né? Quando nós vamos, não muda o resultado daquilo que nós vamos calcular, que é o comprimento, né? A distância entre B e D. E dessa maneira, então, como a gente calcula um módulo de um vetor, ficou 7 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 12 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é mais 12, 144. E aí, fazendo com a calculadora, eu chego a 202. Certo? Raiz de 202. Então, esse valor é aproximadamente 14,21. Né? Então, a distância aqui é de aproximadamente 14,21. Né? Bom. Então, aqui nós dá para... a ideia aqui é mostrar que aquilo que a gente fez na aula passada, em termos daquele exercício do paralelogramo, por exemplo, continua, está valendo igual aqui. Tudo que foi feito anteriormente é a mesma coisa, só que agora a gente acrescentou uma coordenada a mais. Ou seja, tem uma conta a mais a fazer.
Tá. Agora esse exercício aqui. Então aqui nós vamos agora testar o nosso nossa boa e velha regra do paralelogramo no espaço tridimensional. Ou seja, aquela regra do paralelogramo que a gente fazia no papel, né? Ia lá, desenhava as paralelas, sempre a gente estava pensando num contexto bidimensional. Mas ela vale num contexto tridimensional também. Tá? Então ela vale também no contexto tridimensional. Então tá, então eu tenho o AB, que é esse vetor aqui, o BE, esse vetor aqui, e eu tenho o AD, esse vetor aqui. Vamos lá. Escreva AE, né? Em função dos vetores AB e BE. Determine suas componentes. E agora, José? Primeiro, eu quero uma relação, quando eu peço em função, eu estou falando em relação. Qual é a relação existente entre o AE, o AB e o BE? Como é que eles se relacionam? Né? Qual é a relação entre eles? Então, vamos ver. O AE. O AE. Aqui. Vai de A até o E. Tá? Vai de A até o E. Então, aqui é o vetor AE. O AB. Aqui é o vetor AB. O BE. O BE é esse aqui. O AE, o AB e o BE. Qual é a relação entre eles? Como é que eu posso relacionar eles? Bom, dá para ver que eles formam um, um triângulo retângulo, né? Se eu tivesse um vivente olhando isso daqui, né? Por exemplo, se alguém está olhando aqui, ele vai estar enxergando isso aqui. Parece um triângulo equilátero, professor. Sim, parece, mas é que eu estou pegando a visão desse cara que está aqui, ó. O cara que está olhando para cá, ele está enxergando isso aqui. Ah, tá. Ele está enxergando isso aqui. Ele está enxergando isso aqui. Ó. Se eu tenho uma pessoa parada aqui olhando para cá, ela está enxergando isso aqui. Certo? Então aqui está meu ponto E, aqui está meu ponto A e aqui está meu ponto B. Certo? Olhando de frente. Então a pessoa está olhando de frente, está vendo isso. Então, no esquema vetorial, eu vou ter o A, o AB, o AE, eu vou ter o AB, e eu vou ter, então, o BE, certo? O que acontece aqui? Vamos ver. Isso aqui eu acho que fiz animado. Olha só. O que aconteceu? O que eu fiz de um para o outro? Ó, o que acontece com o vetor BE? Se eu pegar esse vetor BE e trazer e colocar ele ali no ponto A, ele não deixa de ser o vetor BE. Né? Ele continua sendo o mesmo vetor. Trouxe ele para cá. O que acontece? Opa. Isso aqui. O que acontece? Eu posso... Então, vamos de novo. Eu tinha o AE para cá. Eu tinha o AB.
para cá. E aí eu tinha o BE para cá. Melhor, ao contrário. Ele vem para cá. Ora, quando eu trago ele para cá, né? Quando eu trago ele para cá, o que eu posso fazer? Posso, essa distância aqui, né? Essa distância aqui vai ser essa distância aqui, né? Ou seja, essa mesma distância. E essa distância que formou aqui, ó, se eu fecho essa distância aqui, que é a mesma que está aqui, ele vai fechar um paralelogramo, né? O que acontece quando ele fecha o paralelogramo? Eu posso dizer que o meu BE né? Então, o BE mais, né? Vamos botar aqui outra coisa, mais o meu vetor AB resulta em quem? Vai resultar em quem? Vai resultar no vetor AE. Certo? Então, Professor, essa geometria aqui, vou concluir isso aqui. Fale. Rapidinho que nós eu estamos não acabando a live. eu não consegui entender a seguinte situação. Conforme aquela visão ali que o senhor mostrou, o vetor AB ali, o BE não seria, não formaria um triângulo daí? Sim, ele formou um triângulo, né? Eu poderia resolver por outra questão, se tivesse números, poderia resolver pelo... Ele forma um triângulo aqui, ó. Eu só transferi ele para cá. Tá, beleza. Tá? Bom, pessoal, está terminando a nossa segunda live. Tá? Já deve estar caindo. Eu vou postar esse material lá para vocês. Tirem um print disso aqui e tentem mexer nessa questão aqui nesses próximos 20 minutinhos. Certo? Então, até daqui a pouquinho. 9h20, então a gente retorna.